Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez começando nosso devocional aqui. Estamos começando a semana juntos e eu espero que o Senhor abençoe a sua semana. Espero que seja uma semana de graça, uma semana de amor, uma semana de vitórias, uma semana onde você possa ver a mão do Senhor em todas as coisas. Nós vamos continuar lendo Provérbios hoje, mas eu quero orar com você para que a gente possa começar esse breve momento e que essa palavra possa realmente direcionar as ações da nossa semana. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Se não, preste atenção nessa oração, mas vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de respirar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de acordar, Senhor, de ter mais um dia, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque sabemos que isso é misericórdia, amor teu, Senhor, sobre nós. Senhor, nós pedimos, Senhor, sobre a tua palavra, nós pedimos sobre esse momento, Senhor. Que o Senhor possa usar desse momento para que nós possamos ser abençoados, Senhor. Precisamos da tua palavra, necessitamos, Senhor, da tua graça, necessitamos, Senhor, do teu direcionamento. E eu peço, Senhor, que essa palavra fale, Senhor, aquele que ouvi, Senhor. Não, Senhor, só pelas minhas palavras, mas fale, Senhor, aquele que ouvi, Senhor, porque nós necessitamos, Senhor, de uma direção tua. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, então nós vamos continuar Provérbios. Nós lemos semana passada Provérbios 10, 24 e agora nós vamos passar para Provérbios 11, tá? Quero lembrar você que você pode e deve, né, ler Provérbios aí diariamente, né? Lembrando, Provérbios tem 31 capítulos, se você ler um capítulo por dia, em um mês aí, você lê Provérbios, você não precisa também esperar o mês de outubro começar, de outubro, nós já estamos em outubro, mês de novembro começar, para que você leia esse livro e termine ele aí no dia 1 de dezembro. Você pode começar agora, né? Essa semana ainda, hoje, para que você possa terminar ele aí no meio do mês de novembro, tá bom? Os capítulos não são muito grandes, você vai ler aí, não vai ter nenhum capítulo que vai ser muito extenso, mas é bem legal, você vai encontrar similaridade entre os capítulos, né? Algumas coisas que parecem repetidas, mas acredito que é uma extensão do pensamento, conforme a gente vai passando. Mas vamos lá. Provérbios, nós vamos ler o capítulo 11, o versículo 1. O versículo é um pouquinho talvez diferente, mas eu quero que você preste atenção. Provérbios 11, versículo 1, eu vou ler na NVI. A Bíblia diz assim: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Deus repudia balanças desonestas, mas pesos exatos dão prazer a Deus. Talvez quando a gente lê esse versículo e a gente está lendo, sei lá, o livro de Provérbios, alguma coisa assim, esse versículo ele passa por nós, vamos dizer assim, meio aleatoriamente. Ele passa rapidamente pela nossa vista, porque ele está falando de balanças, né? Está falando de balanças de pesos, né? Balanças desonestas e pesos exatos. Mas esse versículo, eu quero que você preste muita atenção. Então, o Senhor repudia balanças desonestas e o Senhor encontra prazer nos pesos exatos. Gente, não é sobre pesar alguma coisa. Não é sobre usar uma balança descalibrada propositalmente para roubar alguém, mas é realmente sobre as vantagens que a gente pode ter, as vantagens que podem ser tiradas dos outros, as vantagens que esses caminhos de desonestidade na nossa vida parecem cortar. A gente conhece, a gente vive num mundo onde a gente vê essa desonestidade, a gente vê a possibilidade de você fazer alguma coisa realmente que não é lícita, uma coisa que realmente te envergonharia talvez, para que você possa tirar vantagem disso. Essa desonestidade vai fazer com que você corte caminhos para algumas coisas. A desonestidade vai fazer com que você chegue mais rápido a alguns lugares. E muitas vezes a gente é tentado a isso. Não, mas não é tão errado assim. Não é... Ai, todo mundo faz. Todo mundo faz. Quantas vezes a gente ouve essa palavra, mas todo mundo faz assim. E a gente, quando fala isso para os nossos pais, a gente sempre ouve, né? Aquela frase que você vai estar repetindo comigo aí nesse momento. Mas você não é todo mundo.
E realmente, gente, não é sobre nós termos a vontade de fazer isso. O Senhor não quer de nós uma obediência cega. O Senhor não quer de nós uma obediência onde a gente faz porque Ele só diz que é para que nós façamos. O Senhor quer de nós uma obediência prazerosa. Quer que a gente, do mesmo jeito que Ele encontra prazer em pesos exatos, a gente encontre prazer nele. Então, realmente, falar para uma pessoa para ela não fazer algo porque ela não é todo mundo, não é justificativo o suficiente. Muitas vezes porque as pessoas realmente querem viver uma vida errada. Elas querem tomar vantagem, elas almejam algumas coisas e elas estão dispostas realmente a passar por cima daquilo que for, das pessoas que forem para chegar a isso, mesmo que isso seja de forma desonesta, né? Tirar essas vantagens, cortar um caminho, chegar a um lugar que talvez você não chegaria, mas se há uma possibilidade de eu chegar nesse lugar, talvez valha a pena eu fazer isso. Talvez valha a pena eu correr esse risco. Então, quantas vezes a gente faz coisas que a gente não deveria fazer pensando nos lugares que a gente poderia chegar com esse acesso que a gente não tem, tirando essa vantagem, usando dessa desonestidade. Eu vou ser sincero com você, se honestamente não dá para chegar em alguns lugares, desonestamente não vale a pena. Muitas vezes a gente acha que vale a pena, desonestamente, mas eu acredito que não existe lugar nesse mundo que a desonestidade vai fazer realizar tudo em você. Você vai chegar lá e falar assim, não valeu a pena ser desonesto. Eu acho que isso é uma coisa que corrói a gente por dentro. A Bíblia vai falar que um abismo puxa outro abismo e a gente vai se afundando em lugares onde a gente não deveria. E por que a gente fala, mas não é desonestidade, né? Mas isso não é ser desonesto. Eu vou ser sincero com vocês. A Bíblia vai falar sobre isso, que o Senhor tem medidas, né? Se a gente está falando de peso e balança, o Senhor tem medidas corretas. O Senhor sabe e Ele diz aquilo que é exato. Ele diz aquilo que é lícito e Ele diz aquilo que é desonesto. Então, partindo do entendimento de que a Bíblia, a palavra de Deus, é o seu argumento de fé e prática, como é o meu, se a Bíblia diz que é errado, quem sou eu para dizer que está certo? Não sou eu o juiz, o legislador sobre as coisas. Eu entendo que o Senhor é aquele quem coloca o que é certo e o que é errado. Então, pensa comigo. A Bíblia está falando que o Senhor repudia balanças desonestas. O Senhor repudia as vantagens desonestas que muitas vezes a gente pode tirar de algumas coisas. Isso não é só no trabalho, não é só pensando na carreira, mas quanta desonestidade a gente vê, traições, gente realmente passando a mão na cara das outras pessoas, desonestidade com... Porque assim, você não é desonesto quando a gente está falando de muito dinheiro, mas às vezes as pessoas são desonestas com coisas tão pequenas, com coisas tão bobas. Desonestidade, gente, não é você roubar R$ 1 milhão. Desonestidade é você mentir para alguém que você deveria falar a verdade. Desonestidade é você arrumar uma desculpa, porque todo mundo arruma, para que você possa fazer ou agir de alguma coisa. Desonestidade é muito mais profundo do que a gente pode pensar e muito mais simples do que a gente pode achar. Desonestidade é não dizer a verdade, eu sempre esqueço essa palavra, mas a gente realmente calar quando a gente deveria falar. Isso é ser desonesto. O correto é correto, né? Tem um curso do Homem ao Máximo que fala que a gente não pode chamar pecado de problema. Pecado não é problema, pecado é pecado. E a gente tem que saber olhar e dizer o que é certo e o que é errado. Então, desonestidade não é aquilo que talvez a gente vê um político fazer, não é só isso, né? Um ladrão, uma pessoa que realmente engana as pessoas de uma forma, vamos dizer assim, escalonada, né? Muito grande. Nossa, aquela pessoa é muito desonesta. Mas quanta desonestidade há às vezes no nosso dia a dia, na nossa simplicidade? Quantas mentiras há às vezes no nosso dia, em poucas coisas, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com os funcionários, com o patrão, entendeu? Com os nossos amigos.
quanta desonestidade às vezes há nas nossas palavras em coisas pequenas, para que a gente não seja interpelado sobre algumas coisas, para que a gente se saia bem, para que essa desonestidade, realmente a vantagem dela, talvez para a gente, muitas vezes de forma pequena, seja um sossego, seja não encarar frente a frente aquilo que a gente deveria. Não ter um trabalho de ter uma discussão, muitas vezes de ter que resolver um problema, a gente é desonesto. Então eu quero que você pense nisso. O versículo diz, no começo do versículo, o Senhor repudia balanças desonestas. Então, a forma como nós devemos tratar as pessoas, sendo elas quem forem, sendo autoridades ou pessoas simples, isso pode demonstrar a nossa desonestidade. Jesus vai falar que se a gente ama quem ama a gente, isso não é nada extraordinário, que nós devemos amar os nossos inimigos. Isso é ter uma balança honesta, usar o mesmo peso e as mesmas medidas para todas as pessoas. Não é que a gente não deve pensar que cada caso é um caso, tem situações específicas, mas isso também não quer dizer que a gente tem que ser desonesto, a gente tem que olhar uma pessoa de forma diferente da outra. Acho que o princípio da empatia, de se colocar no lugar do próximo, da pessoa que está do seu lado, à sua frente, atrás de você, eu acho que esse princípio vai fazer com que a gente viva as coisas de forma correta. Então lembre-se que o Senhor tem medidas exatas sobre as coisas, Ele diz o que é lícito, o que é desonesto, e que o Senhor ele repudia a nossa desonestidade em algumas coisas. Então que essa semana seja uma semana para você, onde você viva uma semana de honestidade. Se é preciso falar a verdade, fale a verdade. A gente tem que assumir as consequências daquilo que a gente age, daquilo que a gente fez. Querido, não jogue as coisas para baixo do tapete. A melhor coisa é que a gente assuma as consequências daquilo que a gente fez. A gente viva uma vida de verdade, uma vida de sinceridade. Com certeza, não estou dizendo para você, assume aquilo que aconteceu de errado e vai dar tudo certo. Podem acontecer algumas coisas erradas, alguns relacionamentos podem ser quebrados, mas isso não quer dizer que não está dando tudo certo. Isso com certeza vai fazer com que você se aproxime mais de Deus, com que você conheça mais o Senhor, com que você dependa mais dele. Então, a palavra para essa semana é honestidade. A palavra para essa semana é honestidade nos pequenos detalhes. Amém? Eu acho que é isso. E eu espero que a sua semana seja uma semana abençoada, cheia da graça, cheia da honestidade, cheia da justiça do Senhor sobre a sua vida. Lembra de enviar para mais alguém e semana que vem a gente está junto para mais um devocional. Um abraço e até semana que vem.